Então, eu vou agora encontrar, ou fazer a multiplicação do 6, né? Eu quero encontrar entre os três números. Então, eu vou começar do 0. 0, 6. Aí, eu vou multiplicando. 6. O dobro de 6, 12. 12 mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42, mais 6, 48. Eu vou parar aqui porque senão eu passo a noite fazendo, tá vendo? É infinito, eles não têm fim, assim como os números naturais também não têm fim. Vamos agora para o número 12. Vai novamente começar do 0. 0, 12. Múltiplo de 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60, mais 12, 72. Aí, eu vou colocar reticências, né? Então, agora vamos ao múltiplo de 24. Sempre começa com o menor número, que é o 0. 0, 24, 48, mais 24, 72, mais 24, 96, mais 24, 120, mais 24, 144. Vou dar uma reticências aqui, porque não tem fim, não é? Então, aí agora eu tenho que encontrar o mínimo, como tá aqui, mínimo quer dizer menor. O menor múltiplo desses números aqui que a gente multiplicou, comum. Comum quer dizer o quê? Que tenha no 6, no 12 e no 24. Então, eu não vou... o 0 tem nos 3, mas o 0, eu sei que ele é o menor, mas só que a gente não conta com ele, né? Então, eu tenho que começar. Tem o 6 nesse ou nesse, só tenho nesse aqui. Então, não é o menor número, né? Não é o menor múltiplo comum entre os três. 12 eu tenho aqui e tenho aqui. Eu tenho aqui? Não. Então, não vai ser o 12, porque eu tenho que ter nos três. 18. 18 eu tenho no 6. Eu tenho 18 no 12? Não. Tenho 18 no 24? Não. Então, vamos ver o 24. Eu tenho 24 aqui no 6. No 12 tem 24? Tem. No 24 tem 24? Tem. Então, ó, eu já encontrei o menor múltiplo comum entre esses números, entre o 6, o 12 e o 24. Então, isso aqui, ó, que eu encontrei nos três números, esse número igual representa o menor múltiplo comum de 6, 12 e 24. Já. Agora, um outro exemplo. Eu quero encontrar os múltiplos de 4 menores que 30. Os múltiplos de 4 menor que 30. Então, eu não posso passar de 30. Então, vamos lá. Vai começar de quê? Do 0, né? 0, vírgula. Aí, o 4. Aí, 4. 4. O dobro de 4, que é o múltiplo, vai ser 8. 8 e 4, 12.
com mais 4, 16, 20, mais 4, 24, mais 4, 28. Cheguei no 28. Eu poderia ir multiplicando infinitas vezes, mas eu quero o múltiplo de 4 menor que 30. Então, vai ser quais? O 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 24 e o 28. Porque eu só queria saber os múltiplos de 4 menores que 30. Se tivesse outro número, eu ia fazer o mesmo processo. Aí, agora aqui, eu quero saber os múltiplos de 20 até 100. Como é que eu vou fazer? Eu quero os múltiplos de 20 até chegar o número 100. Então, aqui, ó, M, que significa múltiplo, e aí eu coloco o 20 dentro do parêntese. Bora lá? A gente já sabe que começa sempre do 0. Então, 0, né? Aí, ó, depois começa do número que está no parênteses, que a gente quer saber quais são os múltiplos dele. Nesse caso, eu só quero até 100. Então, 0, 20. Se eu quero um múltiplo, eu vou multiplicar. O dobro de 20, 40, mais 40. Aí eu boto mais 20, 60, mais 20, 80, e mais 20, 100. Cheguei no 100. Se eu quero saber quais são os múltiplos de 20 até 100, aqui eu poderia continuar. 120, 140, mas eu só queria saber até 100, viu? Então, é fácil, é só vocês saberem multiplicar ou saber o dobro do número, que fica facinho, facinho. Já. Bem, aqui mais para nós resolvermos, né? Eu quero saber qual é o MMC, que é o menor múltiplo comum de 6 e 8. Bora ver? Então, primeiro nós vamos fazer de 6. Vou fazer aqui, ó, múltiplo de 6, né? Que é igual. Aí, eu vou abrir o parêntese aqui. Começa por qual número? Número 0. 0,6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Vou parar aqui, reticências. Agora, eu tenho que saber os múltiplos de 8. Aqui, ó. Igual. Abro parênteses. Começa sempre pelo número 0. Então, 0, o número 8. 8. Aí, eu vou multiplicando, sempre o 8. 8 mais 8, 16. Com 8, 24. Com 8, 32. Com 8, 32. Com 8, 40. Com 8, 48. Com 8, 56. 48. Com 8. Acabou. Pronto, vamos ver aqui mais 2 exemplos, né?
eu quero o MMC, que é o menor múltiplo comum de 6 e 8. Como é que eu vou encontrar? Eu vou ter que procurar um de cada vez. Primeiro de 6, eu vou botar M dentro do parêntese o 6 e vou começar. Aí eu abro parênteses, começando sempre do número 0. Então, 0, e aí eu começo com um número, né? 6, nesse caso. Aí vou multiplicando, né? Dobrando. 6, 12, com 6, 18, com 6, 24, com 6, 32, com 6... errei aqui. Ô, Senhor, me dê paciência. Você tem que botar a calculadora do lado, rapaz. Me dê, porque eu não tenho mais, não. Não, você tá gravando? Pera aí, não. Mas continua aqui. Ô, Cláudio, tu não parou, não? Parei aqui, parado. Parado o quê, Cláudio? Tá filmando. Filmou agora aí. Tava parado. Aí, tá. Pronto, vamos ver aqui mais um exemplo. Eu quero o MMC do número 2 e 5. Para isso, eu vou ter que fazer um de cada vez. Aí, eu boto M, abro parêntese, coloco 6, ou 2, perdão, fecho parêntese. Aí, igual. Eu vou começar sempre pelo número 0. Então, 0, e aí eu vou dobrando, multiplicando. 2, 4, 6, com 2, 8, com 2, 10, com 2, 12, com 2, 14, com 2, 16, 18, 20, e aí, ó, vou dar reticências aqui e fechar o parêntese, senão vou a altas horas da noite fazendo. Agora, eu vou fazer os múltiplos de 5, né? Vou procurar os múltiplos de 5. Começo pelo 0, e aí eu boto o número que está aqui, ó, o 5, né? E vou dobrando, multiplicando esse número. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E aí, eu vou parar, porque são infinitos. Agora, eu quero saber qual é o mínimo, que é o menor múltiplo comum entre o número 2 e o número 5. Eu sei que o menor aqui é o 0, mas o 0 não tem valor nenhum. Então, eu vou procurar outro número. Tenho 2 aqui no 5, eu tenho 2? Não. 4, eu tenho 4 aqui? Não. 6, eu tenho 6 no 5? Não. 8, tenho 8 no 5? Não. 10, eu tenho 10 no 5? Tenho. Então, ó, o 10. O menor múltiplo comum entre o 2 e o 5 é o numeral 10. Muito fácil, tá vendo? Agora, para concluir, o que é que eu faço? Eu coloco o M, aí coloco, abre o parêntese com o número 2, e esse símbolo aqui, ó, que é um U virado para baixo, que é o intercessor de 2 e 5, que ele representa o número, representa que o 2 e o 5, que o 2, ele representa o intercessor de 2 e de 5, que é o número igual 5, é o que eu já falei, né? Que é igual a, abre parêntese, o 0, o 10, que é o mínimo múltiplo.
E tem um outro também aqui, só que ele não é o mínimo, né? Ele já é um outro número. Mas aqui eu só queria saber o mínimo. O 20 tem aqui e tem aqui. Mas aqui eu só queria saber o menor múltiplo de 2 e 5, que é 10, né? Então, o menor múltiplo de 2 e 5 é igual a 10. Agora, vamos ver um probleminha para a gente fazer, descobrir o menor múltiplo comum entre os números que estão aqui, ó. Num clube, o presidente é eleito a cada 4 anos, o tesoureiro a cada 3 anos e o secretário a cada 2 anos. Houve eleições para os 3 cargos em que ano isso ocorrerá novamente? Se houve eleições para os 3 cargos, já houve eleição. Em que ano isso vai ocorrer novamente? Então, eu vou ter que encontrar o menor múltiplo comum de 4, o menor número múltiplo de 2 e o menor número múltiplo de 3. Bora lá. Eu vou abrir o parêntese, colocar primeiro o que vem, 4, né? 4. Igual. Sempre começando pelo número 0. 0, aí eu vou dobrando, né? Multiplicando. 4, 8, 12, 12 com 4, 16, com 4, 20, com 4, 24, mais 4, 28, 32, e aí eu vou parar e fecho o parêntese. Agora eu tenho que saber os múltiplos de 3. 3. Começa pelo 0 e depois o número no qual eu quero saber. 0. 3. Aí vou dobrando, né? 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, mais 3, 30. Eu vou parar aqui, senão vou até altas horas. Agora eu quero saber o múltiplo de 2. Parêntese 2, igual. Começando pelo 0, vírgula e o número, né? 0, 2. Vou dobrando. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E aí eu vou parar. Fecha o parêntese. É tão gostoso que dá vontade de você ficar direto fazendo. Aí agora eu vou procurar o menor múltiplo comum do número entre o número 4, 3 e o 2. O 0 é descartado, eu não conto, né? Tem o 4 nos 3? Não. Tem o 8 nos 3? Não. Tem o 12, bora ver, tem 12 aqui, tem 12 aqui e tem 12 aqui. Então, ó, o menor múltiplo comum entre os 3 números é o número 12. Número 12. Aí agora eu quero saber em que ano ocorrerá
esta eleição, se já teve, em que ano vai ocorrer novamente? O ano em que ocorrerá novamente as eleições para os 3 candidatos será em 1993. Agora, gente, nós vamos decompor esses números aqui. Primeiro, o 4 e o 8 de uma vez só, e depois o 8 e o 16. Vamos fazer a decomposição. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar uma linha reta na vertical e colocar o número 4 e 8. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar um número que divide esses dois, que eu possa dividir por esses 2 números. Então, vou começar sempre pelo número par, que é primo, que é o número 2. Então, eu posso dividir 4 por 2? Posso, porque dá quanto? Dá 2. Vírgula. Eu posso dividir 8 por 2? Posso, que dá 4. Aqui, ó. Agora, eu vou dividir o 2 e o 4. Eu posso dividir 2 por 2? Posso. 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso dividir 4 por 2? Posso. Por quê? Porque 4 por 2 dá... 4 dividido por 2 dá 2. E aí, aqui eu ainda posso dividir? Bem, eu não posso mais dividir 1 por 2, porque o 1 é menor, né? Como é que eu vou... Se eu tenho um objeto, eu vou dividir com 2 pessoas. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu não posso, eu vou repetir aqui o número 1. E eu posso dividir 2 por 2? Posso. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, aqui, agora eu vou parar. Por quê? Porque eu não tenho mais como dividir. Já cheguei ao número mínimo, né? Então, aqui, o que acontece? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, o C de 4 e 8 é igual a 8. Aqui está o menor múltiplo comum entre 4 e 8, na versão da decomposição. Agora, eu vou decompor o 8 e o 16. Primeiro passo é, passo a linha na vertical, coloco o 8 e o 16. Então, como a Pro disse que é sempre começando pelo número primo, o número primo que é par, o menor número primo que é par é o número 2. Então, eu posso dividir 8 por 2? Posso, porque 8 dividido por 2 dá 4. Eu posso dividir 16 por 2? Posso. 16 dividido por 2 dá 8. Eu posso dividir 4 por 2? Posso. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Eu posso dividir 8 por 2? Posso, que dá 8 dividido por 2 dá 4. Ainda posso continuar fazendo esta divisão, né? Que aqui, ó, foi por 2, né? Então, eu posso dividir 2 por 2?
Posso. Que dá quanto? Eu posso dividir 4 por 2? Posso. Dá quanto? 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ó, gente, aqui eu já cheguei ao mínimo, que é 1. Aí, o que vai acontecer? Eu vou repetir, porque eu não posso mais dividir ele. E aí, eu vou dividir o 2. Eu posso dividir 2 por 2? Posso. 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, eu cheguei a um menor número. Então, quer dizer que aqui eu já acabei. O que é que eu faço? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o menor múltiplo comum de 8 e 16 é o numeral 16. Tá vendo? Como é facinho? Aí é só vocês treinarem que vai dar tudo certo, viu?